gente vai falar sobre a estrutura triádica, mano. É uma vertente do meu estudo, né? Cronomorfismo. É basicamente assim, mano. Aqui, a, a gente vai falar sobre estruturas, tá? Mas a gente sempre vai marcar as opens dos candles, que ele vai ser o nosso aonde a gente vai procurar as nossas divergências. Mas entenda que isso daqui a gente não vai estar falando de open em si, tá? A gente vai estar falando sobre estruturas. É basicamente o seguinte: tanto nos estudos de Pitágoras, que o 3 ele é muito importante, na própria física quântica, sem o 3 a gente não consegue ter nada, né? Ou seja, a gente precisa de três coisas, ou três elementos, ou qualquer coisa, para termos um início. Então, isso daqui é um estudo triádico, tá? Ou seja, a gente sempre vai olhar o 30 minutos, e todos os horários importantes pra gente, ele sempre vai ser um 3, tá? Então a gente tem meia-noite e 30, que ele é um 3. A gente tem depois 3 horas da manhã, que ele é um 3. E depois a gente tem 9h30, que ele também é um 3. Então é uma estrutura triádica de 3, ou seja, sempre 3, 3, 3, tá? Por isso que a gente chama de tríade. Poderia ser também 3, 6, 9, tá? Normal. Mas aqui é um estudo baseado apenas no 3. Como que funciona esse estudo? A gente vai ter uma definição para nossa entrega de preço a partir das 10. Você já ouviu aquele ditado que geralmente muito fala: vamos esperar abrir 10 horas, que 10 horas é fazer entrega de preço, ou a virada de ciclo, algo do tipo? É muito comum a galera falar: não, 10 horas vai entregar o preço, né? É basicamente isso. Só que a gente muitas das vezes não sabe para que lado que o preço vai. E esse estudo é exatamente para isso, para a gente ter uma definição do que 10 horas de fato vai fazer. Aí a gente se posiciona, por exemplo, a partir das 10, olhando, por exemplo, a macro de 10 e 15. É uma dos modelos que a gente pode se posicionar, né? Apesar de eu não olhar muito macro, mas para quem gosta de operar macros, a partir das 10 e 15 ela já tem um viés pré-estabelecido. O que acontece é que não vai ser todos os dias que a gente vai ter essas informações de forma clara e objetiva, tá? Mas vamos lá, então vamos lá. Aqui a gente tem a semana: segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, lembrando, você tem que ter essas marcações nos seus três gráficos, tá? Por quê? Porque a gente vai procurar divergências. Então, olha o que a gente tem aqui, ó. NQ, S&P, Dow Jones. Então, a primeira informação que a gente tem uma puta divergência aqui. Mas lembra, a gente não está falando de opens, tá? Por isso que é muito importante entender isso. Não estamos falando de opens. E aqui começa a entrar algumas coisas sobre SMTs, que são aqueles SMTs que tendem a ser quebrados. Então, olha o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho o meu primeiro início da estrutura, o meu segundo início da estrutura, e aqui é a minha estrutura de fechamento. Quando eu tenho 9,6 fechando, lembrando que eu estou falando de 9,6, mas o próximo candle ele vai abrir às 10, tá? Então por isso que no M1 a gente vai sempre procurar se posicionar a partir das 10. Por que isso daqui é muito importante, esse estudo, mano? Porque muitas das vezes 9,6 abre e fica fazendo cu doce. Ou seja, ele não faz uma entrega. Ele abre, fica lateralizando, sobe, desce, não respeita nada. Quando a gente tem isso daqui, essas informações alinhadas, a partir das 10 a gente tem um movimento direcional, tá? Então, ó, olha o que a gente tem aqui. 9,6 fechou. Ou seja, encerramos a nossa estrutura. A primeira informação que a gente tem é o que? É um SMT de fundo. Por quê? 9,6, ó, vou até selecionar marcar esse candle aqui pra gente não fazer confusão. Eu vou marcar ele de rosa, que é a sua cor favorita. Então olha o que a gente tem aqui, ó. 9,6. Ele limpou o fundo da 7,6, certo? O S&P não tirou o fundo das 9,6. O S&P não tirou o fundo das 9,6. E o Dow Jones fechou abaixo. Então aqui a gente tem três informações. A gente tem aqui 9,6 no NQ, fazendo o tanto Dow Jones quanto o NQ
quebrando mínimas, o S&P falhando, e aqui a gente tem uma informação muito importante, que é o que? É o fechamento. A gente tem o Dow Jones fechando abaixo das nossas 3 aberturas, tá? Agora aqui a gente fala de opens, fechando abaixo das nossas 3 opens. A gente tem o NQ violando a nossa open, e olha o que a gente tem aqui no S&P. Ele fechando, mas não mitigando nenhuma open. Aí, aqui entra uma coisa que eu já falei para vocês. Na maioria das vezes, quando você tem 2 ativos fazendo um movimento e um falhando, o que falhou tende a dar continuidade no que os 2 ativos fez. Então, por exemplo, se você tem 2 ativos fazendo um tortor swap e o terceiro ativo falhando, é mais provável que o ativo que fez a falha continue, por exemplo, um movimento de alta, do que os 2 ativos que fizeram o movimento de alta virar para o movimento de baixa. Você conseguiu entender isso? A lógica? Às vezes isso vai acontecer, mas a maior probabilidade é que o ativo que não está acompanhando acompanhe os outros 2, tá? Essa é uma das probabilidades. Mas às vezes você vai ter, por exemplo, o NQ fazendo um SMT de topo entregando uma baixa, e o Dow Jones e o S&P falhando. Aí eles vão e continuam, viram também. Mas isso acontece em regiões específicas, tá? Não é em qualquer lugar do gráfico. Existem regiões específicas que a gente quer ver isso, que de fato funciona. Mas olha o que a gente tem aqui. Temos a nossa abertura, né, das 9h30. E aí aqui a gente começa a colocar as somas de pontos, né? Por mais que a gente tenha um SMT de fundo, a gente também tem o que, ó, um SMT de topo. Nesse topozinho aqui, ó, das 16 horas. O Dow Jones, agora aqui eu já posso tirar essa linha rosa aqui, ó. O Dow Jones, ó, ele limpa esse topo, tá vendo aqui, ó, ele limpa. O S&P também limpa e o NQ falha. Ou seja, estamos o que? Com SMT de topo. Aí, cara, aqui eu não coloquei, mas imagina aqui, ó, deixa eu jogar aqui. Não sei se ele vai aparecer em M30, mano. Deixa eu ver em M15. Aqui o Zone, acho que não aparece não. É exatamente o que o Zone. Ó, olha o que a gente tem aqui. Deixa eu marcar. Ó, temos aqui o fundo de London. Não, porra, não é esse aqui não. Esse aqui é do segundo ciclo, mas deixa esse daqui marcar também que ele é importante. Esse fundo aqui é o New York, que ele vai lá limpar. Ó, você tem o fundo de New York para ser tomado. New York AM Low. Você tem o fundo de Ásia para ser tomado. E aqui você tem o próprio fundo também de London, tá? Eu posso marcar isso daqui. Ou seja, você tem vários níveis de liquidez para ser tomado no fundo. Agora vamos voltar lá para o M30. E deixa eu tirar isso daqui. Ó, você tem vários níveis de liquidez, apesar que aqui no M30 ele já capturou, né? Então aqui eu já não conto. Mas você tem a Ásia aqui no fundo e você tem New York mais abaixo. Aí você tem um SMT de topo bonito e você tem, ó, essa divergência aqui, ó. O preço trabalhando abaixo e aqui o preço trabalhando abaixo das 3 opens. Com SMT de topo, qual que é a informação que você tem? Que a partir das 10 horas o preço ele vai fazer o quê? Vai entregar baixa, você entendeu? Vamos trabalhar em baixa. Aqui, mano, a gente começa a colocar tudo que a gente já viu. Então, ó, olha o nível que a gente tem aqui, ó, 25 mil. Ó, quando você joga o level 25 mil aqui, você tem esse movimento aqui, ó, 25 mil redondinho aqui. Ó, ou seja, o preço ele não consegue fechar acima do level. Você tem aqui, ó, um inversion que depois ele vira um Reaper. O preço trabalha.
Mais acima, ó, você tem todo esse movimento aqui, ó, essa lacuna com o volume em balas. Olha o que o preço faz. Trabalha só 50% dela. Esse movimento não consegue nem fechar abaixo da lacuna, mitiga 50% e fecha abaixo, ou seja, isso demonstra o que? Força. Aí, mano, vamos jogar aqui, ó. Quando isso acontece, cara, você espera o quê? Que 10 horas vai entregar arregaçando, mano. Movimentos do que? De baixa. Aí, depois a gente espera o quê? 10 horas a gente se posicionar. Então, o fechamento do candle vai ser às 10, tá? Ó. 10 horas fechou aqui. Mano, a partir daqui, com essas informações, é venda, irmão. Esquece. Aí você pode usar, por exemplo, o próprio contexto de 9,6. Ó, você tem 9,6 abrindo aqui. E o que você tem aqui? Esse daqui é o primeiro FVG do dia, tá? Ó, preço mitigou 50%, fechou abaixo. Voltou a mitigar, fechou abaixo. Ou seja, FVG tá forte, mano. O preço não tá conseguindo nem fechar dentro dele. Aí, ó, vai juntando. Aí agora você tem, ó, essa lacuna. 10 horas certinha. Exatamente, a partir de 10 horas certinho. Ó, você tem essa lacuna. O preço trabalha em cima dela, volta a trabalhar abaixo. E, mano, a partir daqui, você sabe o que? Que é venda. Aí no próprio M1, você pode procurar o que? SMT de baixa, demonstrando que o preço ele vai trabalhar a níveis mais baixos. Então, por exemplo, ó, olha o que a gente tem aqui. Aí é tudo que a gente já viu no próprio M1. Olha esse topozinho. Ó, até esse topo aqui. No S&P, ele não foi limpo, tá vendo? Ele falhou. Ou seja, você tem esse topo com esse topo aqui. E olha o que a gente tem aqui, ó, no Nasdaq. Ó. Tortor Soap, mano. Esquece. Ou seja, você já tem as informações da tríade, que ele vai trabalhar a níveis mais baixos. Você já tem um próprio SMT nos 30 minutos. E você tem um SMT no S&P que ele tende a ser quebrado, né, com o S&P. Ou seja, mano, é venda. Aí depois você conseguir achar um lugar para você se posicionar, aí é tudo que a gente já estudou. Às vezes a gente não vai ter um movimento muito clean, muito nítido. Aonde eu vou me posicionar aqui? Às vezes, mano, o preço ele vai embora, ó. Por exemplo, aqui tá tudo feio, você entendeu? Tá muito feio. Só que olha o que você tem aqui, ó. Se a gente for trazer contexto, ó. Aqui a gente tem um C3. Ó. A gente tem um C3. Esse fundo aqui, ó, é um root. Aqui a gente tem um root de 10. Deixou ineficiência. Exatamente, ó. Um root de 10. A gente tem um C3. O preço trabalha abaixo do root. Volta para mitigar, ó, essa ineficiência aqui. E tá junto com o C3. Ó, mitiga o C3, começa a trabalhar abaixo. Pô, não peguei aqui porque eu não tenho confiança ainda. Queria esperar o preço trabalhar mais abaixo. Beleza, olha o que você tem aqui, ó. Bom, uma lacuna feita o quê? Criada no root. Lacuna de alta probabilidade. E olha o que a gente tem aqui, ó. 25.850 o level. Deixa eu colocar ele bem bonitinho aqui. Level chave, exatamente. E olha ali o que o preço faz. Ó. Então, olha o tanto de coisa que você tem aqui, mano. Defendendo o seu preço. Você tem uma lacuna. Você tem o próprio root. Vamos ver se ele é numérico. Não, 10,9 ele é 1. A lacuna é numérica? É um 7. É numérica. Apesar de a gente não ter falado sobre o 7, mas o 7 também é importante. Ó, olha onde você faz a sua entrada aqui, ó. Aqui você tem a lacuna. Lembra, você nunca vai colocar o seu stop acima. O stop protegido é aqui no topozinho. Porque daí você tem a lacuna. Você tem o root. E você tem um level de proteção. Olha o tanto de coisa que você tem defendendo o seu preço. E mano, olha como o preço ele vai embora. O preço dispara, vai embora. Então aqui ó, a gente trazendo um contexto para uma entrada, tá? Pode falar. E nesse segundo toque deu 10 horas que deu um segundo toque no
930. Pode fazer entrada ali também, mano. Lá em cima. É, ué. 10 horas Sim, certinho, né, sim, lá. sim. Pode fazer entrada também. Você já tem a confirmação, você entendeu? Você já tem a confirmação. Você poderia entrar direto na 930 Uhum. também. Ó, e no toque dele você tem um próprio SMT, ó. Com esse topozinho aqui, ó. Ó. Deixa eu ver se ele faz mesmo o SMT. Não, não fez. Achei que tinha feito, não fez não. Aquele renova a mínima. Mas vamos ver se ele faz o SMT de matriz. Ó, ele faz o SMT de toque, mas o SMT de matriz ele faz, ó. 9,6 tá aqui, apesar que o primeiro FVG dele tá aqui em cima, tá vendo? No S&P, né? Pequenininho. Mas esquece que ele é o FVG 930. Você tá tendo uma divergência de matriz, mano, ó. Famoso FVG Fill. Ou seja, aqui ele tá mitigando e aqui não, você entendeu? Então isso daqui por si só já é uma divergência. Então, mano, olha o tanto de informação que a gente tem pra saber que 10 horas ele vai abrir entregando baixa. Aí às vezes, mano, o cara vai ver, por exemplo, ó. 10 horas tá aqui, né? Aqui tirou esse fundo. Presta atenção nisso aqui, ó. Aqui a gente tem o fundo das 7,32, né? Ó, o fundo das 7,32 é isso daqui. O fundo das 7,32. E aqui a mínima que ele faz é aqui, ó. 7,59. Olha o que a gente tem aqui. Esse movimento de 9,45, mano. Mano, olha como isso daqui é brutal, viado. Presta atenção. Tá com SMT de fundo, certo? Você consegue enxergar que a gente tá com SMT de fundo nesse movimento aqui, ó. Show? Certo. Ó, olha como isso daqui é brutal, mano. E como o mercado ele é malandro. Olha o que a gente tem aqui. Tem uma macro de 9,45, mano. Ou seja, a gente tem uma macro abrindo, fazendo um SMT no fundo para entregar uma compra. Aí ele vem aqui, ó, e reprecifica essa região. Aí, dá 10 horas, tá chegando perto de 10 horas, por exemplo, imagina, quem entrou aqui, colocou o stop aqui no fundo. Aí o cara tá falando assim, pô, o preço tá com SMT de fundo. Fez a macro bonitinha, Power Tree inverteu, na hora que der 10 horas ele termina de entregar para cima. Aí dá 10 horas ele faz isso daqui, ó. Mano, você consegue perceber como isso daqui tá extremamente alinhado para uma alta? Baseado no... Eu não vou chamar no ensinamento básico, né? Porque é básico, SMT, pronto, não são coisas básicas. Mas você entende como isso daqui tá alinhado para alta? E quando você olha o level aqui, ó, por exemplo, 24.900, o preço tá acima. Ó, tá acima de 24.900. Aí Qualquer um compraria aí, né? Vamos dizer assim. exatamente. Só que a gente tem o quê? Informações privilegiadas. E a gente sabe que isso daqui não é compra. É venda. Aí o cara vê você vendendo aqui, ó. Você pega uma venda direta aqui. Você fala, caralho, velho, o cara vendeu aqui, mano. Mas por quê? Enquanto todo mundo tá comprando. Aí o preço vai e derrete. É exatamente isso. Conseguiu entender a lógica e o raciocínio por trás? É igual eu falei, não vai ser todos os dias que vamos ter essas informações bem alinhadas. Vai ter dia que a gente não vai ter informação nenhuma. Aí a gente vai ter que fazer o quê? Usar tudo que a gente já sabe, como a gente sempre fez. Mas quando a gente pega um dia de alta probabilidade que temos tudo isso daqui alinhado, mano, esquece. Ó, vamos pro nosso próximo dia. E olha onde ele vem aqui, ó. Capturar liquidez, tá vendo? Vem o que? Tirar liquidez. Tirou liquidez de New York, volta a subir. Ó, vamos pro nosso segundo dia da semana. Terça-feira, mesma coisa. Vamos lá pra nossa terça-feira. Vou jogar Dow Jones aqui. Terça-feira a gente tem aqui. Então a gente tem meia-noite e meia. Temos 3, 9,6. Olha o que a gente tem aqui, mano. Olha o nosso 9,6 aqui no S&P, no NQ, quer dizer. Ele fecha acima de todas as opens. Acima da open de meia-noite e meia, acima da open de 3. No Dow Jones, ó, 9,6 fecha acima de todas as opens.
Aí o que você tem aqui, ó? O S&P falhando. Ele trabalha acima, mas ele falha. Ou seja, puta divergência. O que você entende? Que 10 horas vai entregar pra alta, mano. E olha o que você tem 10 horas aqui no NQ. Ó, olha esse movimento de entrega de preço. Ó, vamos jogar aqui e vamos lá pro M1 pra ver o que nós conseguimos ver. 10 horas, uma puta entrega de preço, mano. E ó, deixa eu jogar aqui 10 horas. E a partir das 10 a gente quer fazer qualquer coisa. Vamos colocar o nosso primeiro FVG para ver se a gente tem alguma informação nele. Nosso primeiro FVG foi aqui, ó. E a gente pode marcar a nossa Open também, que é a nossa abertura de 9,6. Vai estar aqui nessa linha, pronto. Não vou marcar não. Ó. A gente pode usar essas aberturas, não é o intuito, tá? Mas a gente pode usar essas aberturas igual a gente já viu. Divergências de opens, tá? Não gosto muito de olhar dessa forma, mas não seria errado. Porque esse estudo, lembra, a gente não está focado na open, a gente está focado na estrutura numérica, tá? Tudo isso daqui é baseado em estruturas numéricas. Mas olha o que a gente tem aqui, ó. Divergência de matriz. Deixa eu só ver se eu não estou falando bobeira. Exatamente, ó. 9,38 aqui, o preço ele mitiga, tá vendo? Ó, aqui. 9,38 aqui, o preço no Dow Jones, ó, ele fecha abaixo. Isso também é uma divergência, tá? E 9,38 aqui, o preço ele nem mitiga no NQ. Ó, 9,38 no NQ é essa matriz aqui, ó. O preço ele nem volta nela, tá vendo? Aqui o preço mitiga e aqui o preço ainda fecha abaixo dela. Então, presta atenção, isso daqui é o que? É divergência. Tudo isso daqui é divergência, mas David, divergência do que? Olhando a tríade numérica, é para alta. Você já tem todas as informações de alta nisso daqui, você entendeu? Aí, mano, o que a gente vai fazer? Só esperar e se posicionar, mano. Olha o que a gente tem aqui, ó. Swing point no topo, mano. Tirou a liquidez do fundo? A liquidez do fundo tá aqui. Tirou? Não tirou. Mano, é aqui. Ó, aí você tem vários pontos de entrada. Você tem, por exemplo, ó, essa entrada aqui. Tá escancarada. Exatamente. Você tem essa entrada aqui. Aí aqui você tem um HP. Você poderia fazer uma entrada depois dele. Vamos ver os levels. Ó, você tem um level 24.800 aqui embaixo. O preço nem consegue chegar nele. Depois você tem um level 24.850 aqui. Ó, o preço aqui trabalha abaixo. Depois ele volta a trabalhar acima. Vamos ver a estrutura numérica para ver se nós tem alguma coisa na estrutura numérica aqui, ó. Topo, fundo é um 12. Ou seja, se é um 12, ele é um 3. Aqui a gente tem, ó, 10 e 1 é um 2. E esse candle de 10 e 2, ele é um 3. Então, na própria abertura desse candle, você já poderia comprar. Baseado nas informações que você tem, baseada na estrutura numérica. Ó, o preço abriu, você ficou pouca coisa negativo, seu stop é aqui no fundo. Você ficou pouca coisa negativo e olha como o preço ele vai embora depois. Cara, não consegui achar um ponto de referência nítido para mim se posicionar. O certo aqui é eu deixar o preço sair dessa região para mim entender alguma coisa. Perfeito, olha o que você tem aqui. Swing point no topo. Limpa a liquidez do fundo? Não. Então ele tende a fazer o quê? Virar a liquidez, se ele não limpa. A partir do momento que ele faz esse inversion, acabou. Você sabe que isso daqui vai virar liquidez. E você tem informação do quê? O swing point mais no topo ainda. Ó, mano, ele fez a inversion. Ó esse candle aqui, 10 e 20. Que também é um 3. Ou seja, a estrutura numérica, ela dá um 3. Então qualquer candle que dê 3 é um bom ponto de entrada. E olha isso daqui, mano. Isso daqui também é um 3. E olha o preço. E a partir desse candle aqui, olha aqui. Só movimento de alta. Aí tirou a liquidez do swing, do que falhou, e quebrou a liquidez desse swing. Aí imagina que você tem mais liquidez lá no topo pra ser o preço limpar. E o preço vai embora, mano. Ó. É um puta trade. Vamos ver quantos pontos deu, ó. Só esse tradezinho aqui, ó. Até esse último swing aqui,
Deu 74 pontos, mano. Mais ali até onde ele subiu, 140 pontos. Tá ruim esse trade? Tá nada, mano. E ele vai subindo. Vai embora. Tá ruim o trade? Tá nada, pô. Puta trade. Ó, vai subindo. Por que ele vai subindo? Porque você tem informações que você sabe que 10 horas o preço ele vai entregar uma alta e não uma baixa. É isso que é o mais importante. Saber o que vai acontecer com o preço a partir das 10 horas. E é isso que essa informação passa pra gente. Conseguiu entender, mano? Tá entendendo até aqui? Que bala, pai, você tá louco? Doideira, né? Que bagulho doido. Aí vai ter dias, por Mas, exemplo, que a gente não vai ter esses movimentos claros. Por exemplo, ó, aqui na quarta-feira foi um dia que a gente não teve nada muito objetivo. A gente tem esses divergências aqui, tá? Que são os PSPs, que são os Precisions, Swing Points. Mas pronto. Já é outro tipo de conversa. Mas olha aqui, ó. A gente tem 9,6 abrindo, mas já abrindo acima das nossas opens, entendeu? Qual informação que a gente tem aqui? Que a gente tem S&P e Nasdaq abrindo para alta, Dow Jones abrindo para baixa. Lembra, todas as vezes que a gente tem dois ativos para um lado e um ativo para o outro, a maior probabilidade é que o ativo que está indo contra comece a trabalhar a favor. Até que acontece aqui, ó, Dow Jones vem e vira para cima. Como a gente só opera o NQ, então aqui neste caso a gente não teria como fazer nada. Essa informação da estrutura triádica a gente não tem. Mas imagina o seguinte, que é o NQ que está fazendo essa falha. Ou seja, a gente tem Dow Jones para alta, S&P para alta e o NQ fazendo esse movimento de baixa. E a gente claramente tem um SMT de fundo, né? Ou seja, esse fundo aqui foi tirado pelo Dow Jones e o resto não. Por isso que eles abriram para alta. Aí aqui, mano, ó, nas 10, a gente poderia procurar alguma coisa para se posicionar para comprar, tá? Por quê? Porque a gente sabe que a maior probabilidade é que o Nasdaq vire para alta, tá? Então a gente esperar, por exemplo, ele confirmar um SMT, ó, foi o que ele fez aqui, ó. Ele limpou esse fundo, só que, mano, ó como as informações, elas são importantes, tá? Ó, esse aqui é o Dow Jones. Ah, então baseado nisso a gente ia comprar, por exemplo, nos 10 horas? Depende. Olha onde ele faz o SMT. No Swing Point, você entendeu? Então, ó, 10 horas ele não limpa o Swing Point. Ou seja, então a gente não vai se posicionar 10 horas. A gente vai se posicionar aqui a partir das 10h30. Que é quando ele confirma a limpa do Swing Point, mitiga a nossa matriz, tá? Que é uma matriz de alta probabilidade, porque ela é um 3, olhando no próprio 30 minutos. E aqui nesse fundo a gente procuraria no M1 compra. No mínimo, até a abertura do candle aqui, ó. Que foi divergência. No mínimo. Show? Conseguiu entender? Mas até a gente acabar a nossa mentoria, a gente vai ter um exemplo assim. Aí eu vou conseguir exemplificar melhor para você. E aqui, mano, a gente tem uma informação importante. Que foi a nossa quinta-feira, tá? É muito importante você ficar de olho nessas informações, mano. Que são detalhes, tá? Detalhes que fazem a diferença. 9 horas, a gente tem as aberturas das meia-noite e 30, 3 e 9h30. Todas elas são 3. Só que antes do nosso 9h30, a gente também tem um número chave, que é o 9. E desses 3, lembra, a gente está olhando sempre o gráfico de 30 minutos para a gente ter essas informações. Por quê? Porque também é um 3. Esse estudo é baseado em 3. 3, 3, 3, 3. Não é 3, 6, 9. É sempre 3, 3, 3, 3. Tudo que a gente olha aqui é baseado em 3. Porque 3 é o início de tudo. É a construção da narrativa do preço, vamos assim dizer. Só que antes da nossa terceira Open, a gente tem um 9. E se a gente pegar, por exemplo, meia-noite e meia, qual que vem antes? Meia-noite. Ele é um chave? Não. Se a gente pegar as 3, qual que vem antes? 2h30. É chave? Não.
Se a gente pegar 9 e meia, qual que vem antes? É um 9, é chave? É. Então, presta atenção. Nada é aleatório. Tudo tem um porquê. Muitas das vezes, então, o próprio candle das 9, ele vai dar a nossa informação de divergência, tá? E ela é válida, porque lembra, 9, ele é o quê? Ele é um encerramento de um ciclo para construção, ou seja, para abertura de um novo ciclo. Então, muitas das vezes, a gente vai ter a nossa divergência no próprio 9,6, vai estar nítido, igual a gente já viu, só que às vezes, 9 horas, ele já vai estar cantando a bola pra gente. Mano, ó, relaxa, olha o que vai acontecer. Que é o que eu mostro pra vocês, que muitas das vezes eu antecipo 9,6. Você já ouviu falando isso lá no grupo? Mano, eu vou antecipar a entrada de 9,6, baseado nesse estudo. Por quê? Porque 9 horas já me mostrou o que ele vai fazer. Então eu já sei o que vai fazer em 9,6 e 10 horas. E aqui, claramente, é isso daqui. Ó, olha o que a gente tem aqui. Temos aqui, ó, 9,6. E presta atenção no 9 horas. E aqui a gente tem, então, as nossas opens, ó. Temos aqui meia-noite e meia no Dow Jones. 3 horas da manhã. Ficaram bem próximos. S&P, meia-noite e meia. 3 horas da manhã. E aqui temos meia-noite e meia. 3 horas da manhã. Olhando pelo 9 horas, temos a divergência? Ó, não temos. Por quê? Porque tanto no Dow Jones quanto no S&P, 9 horas abriu e fechou abaixo de todas as opens, tá vendo? 9 horas abriu, fechou abaixo de todas as opens. Aqui 9 horas abriu, fechou abaixo de todas as opens. E aqui 9 horas abriu e fechou 9,6, né, no caso abriu e fechou abaixo de todas as opens. Só que quando a gente vai pro 9 horas, olha o que a gente tem aqui, ó. No 9 horas, 9 horas ele abre e ele fecha o quê? Abaixo da nossa open de 3. No S&P ele falhou e no Dow Jones ele também falhou. Cara, mas como que eu vou interpretar isso daí? Baseado em tudo que a gente já viu, mano. Por exemplo, no próprio M30, olha o que a gente tem. Um SMT gritante de topo, pai. Olha esse topo aqui, ó. Das 16h30. Não foi renovado. Uhum. Não foi renovado. E olha aqui. Foi renovado, mano. Então o que você tem? Você tem um SMT com um swing point de topo, mano. Olha aqui o swing point. Que é o das 8h30. 9 horas vem e faz isso. Esquece, irmão. 9,6 vai abrir rasgando. Olha o que 9,6 fez. Não deixou nem pavio, mano. Ó, não tem um pavio no 9,6. Ele já abriu derretendo. Baseado nisso, o que 10 horas vai fazer? Vai abrir derretendo também, pô. Olha que foi aquela queda lá que o preço só abriu e saiu entregando. Conseguiu entender como é que funciona a lógica? Aí, cara, como é que eu vou validar esses estudos? Aí, Posiciona lá. Exatamente. Como é que você vai entender? Aí você alinha com tudo que a gente já estudou. O que a gente já estudou? Já vimos que ele tá com o SMT do topo. Ó, level chave. Vamos ver aqui, level chave. Ó, 24.400. Ele não consegue fechar acima do 24.400. Tá com SMT tanto nesse topo quanto SMT de candle a candle. A máxima que ele faz aqui, por exemplo, no NQ é às 8h30. No S&P é às 8h30. A máxima do Dow Jones é às 9h30. Então você já tá com puta SMT de topo, irmão. Você já tá com a divergência. Ou seja, mano, eu vou me posicionar antes das 9. Então, ó, vamos colocar o replay aqui. Ou melhor, eu vou antecipar 9h30, né? Vamos lá pro gráfico de 1 minuto. Você tá já com os seus SMTs de topo. 9 horas fechou. Ou seja, você vai procurar vender a partir de 9. 8h30, você já tá com todo o seu SMT. Você já tem toda essa construção e essa narrativa. Mano, agora é só se posicionar. Aqui, ó, você tem o level chave. 25.400, tá? Ele tá passando bem aqui. Você tem esse movimento a partir das 9 e a partir daqui a gente quer se posicionar. Então, ó, vamos trazer no contexto do próprio M1.
segurou nessa região. Aqui ele deixa um novo inversion e também segura o preço. E quando ele segura o preço nessa região, ele faz um novo inversion. Mano, olha a entrada. Mano, essa entrada aqui ela tá clean. Eu não vou jogar nem root, nem C3, nada. Vamos trabalhar só os inversions. Um puta SMT de topo, um puta SMT de estrutura, ou seja, você tem um SMT no próprio M1, você tem um SMT no próprio 30 minutos, você tem a divergência de 9 horas, você tem o preço segurando, trabalhando abaixo de 25.400 e de repente ele o que? Mitiga uma matriz e reprecifica de novo para venda. O que você vai fazer? Vai vender, porra. Mano, olha como tá nítido essa venda aqui. Não é aquele negócio que, mano, pera aí, tá difícil. Não, pô, isso aqui tá muito claro. E olha o que acontece. Ó, foi embora, pô. Deu 9,6. Ó, 9,6 aqui, ó. Foi embora, rasgou-se, entendeu? E o preço ele vai embora. Conseguiu entender, mano, a lógica? Nossa, cabuloso demais, pai. Tá Doideira, louco. né? Dava pra pegar uma estrutura também ali, não dava? Dava, pô. Tá muito bem alinhado. A Hum, estrutura numérica ali também dava. Tá muito bem alinhado. E depois a gente teve sexta. Sexta foi um dia também que a gente não teve essa informação, você entendeu? Ou seja, não vai ser todos os dias que a gente vai ter essa informação bem alinhada, entende? Vai ter um dia ou outro que ele vai falhar, vamos assim dizer. Sexta-feira ficou bem feião. Mas daí, pô, último dia do mês. Último dia da semana. Sexta-feira, que já tende a ser ruim pra caramba. É normal que isso aconteça, assim, entendeu? Mas a estrutura triática, mano, é basicamente isso. É entendi. a gente entender o movimento das 10. Cara, o que 10 horas ele tende a fazer? É esse estudo aqui que vai cantar a bola pra gente. E muitas das vezes o 9 horas vai antecipar o movimento. Ou seja, então a gente consegue antecipar até o próprio 9,6, você entendeu? Porque quando 9 horas ele. Isso daqui é muito importante, mano. Quando 9 horas ele canta a bola pra gente, 9,6 ele já abre fazendo um arregaço, você entendeu? Às vezes a gente vai tentar se posicionar ali a partir de Igual 9,6 quinta, né? e nem consegue. Exatamente. Nem consegue. O preço ele já vai embora direto. E aqui, mano, pô, não vi. Cara, ó, cantou. Que isso? A estrutura triádica cantou a bola. Você já sabia o que ia acontecer, você entendeu? Já sabia pra onde o preço ia. Massa, né? Esse estudozinho, esse estudozinho aí, tipo, vamos dizer assim, de divergência, esse é sagaz, pai. É, né? Isso é doideira, né? Esse, esse é doideira. Ah, é o pai, né, velho? Esse Pai não aí é brinca. pica. Você já viu o pai Pai não brinca, brincando? não. Esse aí é Não, brinca não. diferenciado. É, pô. É outro nível. Imagina, pegar esse trade de quinta-feira na antecipação, aí você já tá Exatamente, conseguindo mano. ver que 10 horas vai abrir caindo e deixa correr. Deixa correr, mano. Deixa correr. Você é Chicote louco. estralado, doidão. Mano, ó, vamos ver quantos pontos dá. Daqui, ó, da abertura das 9h30, a gente antecipou, né? Se posicionamos antes, mas vamos pegar, ó, das 9h30 até o fechamento do Kindle de 10 horas. Mano, 450 Uhum. pontos, viado. Mano, isso daqui com um contrato cheio. Ui. Esquece. Nem Com, sei o que que dá com o com um contrato. contrato. Mano, eu acho que um contrato cheio ele paga $5 por ponto. Então você vai fazer 450 vezes 5. Deixa eu ver aqui quanto é que dá. Dá $2.250, mano. Um contrato, um. Agora imagina você entrar com 3 contratos. Você faz aí 7, 8 dólares. Sim. 7 mil, 8 mil dólares, mano. Num trade. E, mano, direcional, tá? Ó. Isso daqui é um movimento direcional. Todos os movimentos aqui de 10 horas Que também vai foram, né? acontecer. Não vai. Por exemplo, ó, aqui o de 10 horas foi direcional. 10 horas aqui também foi direcional. Aqui foi aquele lance que a gente não teve informação nenhuma.
Pelo menos um. A informação que a gente teve aqui foi no Dow Jones, mas como a gente não opera Dow Jones, então a gente não teve informação e não tivemos nenhuma informação na sexta. Mas ó, segunda, terça e quinta, ele cantou a bola pra gente. Ou seja, mano, que você não pegasse Pelo nenhum menos. trade na sexta e nenhum trade na quarta e operasse só esses 3 dias com todos esses movimentos, é o suficiente, pai. Não precisa de nada mais que isso, entendeu? Mais que suficiente, né? Exatamente. Claro que a gente, mano, a gente vai ter trade E pra pelo menos operar um todo dia na dia. semana e vai entregar um movimentão Sim, assim, né? exatamente. A gente tem Uhum. contexto pra operar todo dia, mano. Todo dia. A gente tem o Codex, a gente tem o SMT E numérico. é Mano, a lógico, gente tem um monte de coisa. Mas tem aquele dia que tá tudo muito bem alinhado, assim, entendeu? Você fala, mano, é hoje. Por exemplo, na quinta-feira, tava muito bem alinhado. E quer ver? Eu não joguei o Codex aqui, mas vamos jogar o Codex ali pra ver. No próprio M1. Pra ver o que ele vai mostrar pra gente. Certeza, quase certeza absoluta que ele vai estar no terceiro ciclo do Codex, mano. Muito provável. Se não tiver no terceiro, ele vai dar entrada. Foi entrada, foi no segundo. Ó, 8. Ele foi no segundo ciclo do Codex. Porque o terceiro já abriu fazendo entrega. Apesar que ó, a nossa venda foi aqui no terceiro ciclo, tá vendo? Ó? Ele virou no segundo. Aí aqui foi o que eu expliquei. Ó. Ele deixou o inverso. Aqui voltou para testar. Aqui ele deixa um novo inverso. Ó. Foi aqui. Ó. Nossa entrada seria aqui. Ó. Quando o preço volta para testar aqui, a gente entra. Aqui também, ó, você tem um root de 30. Junto com uma lacuna. Com a matrizinha. Exatamente. Ó, você poderia fazer a sua entrada aqui. Stop acima. Do segundo pro terceiro. Exatamente, mano. E olha o movimento. Mano, e aqui a gente nem tá olhando o Nexus, nem estamos olhando o Delivery Cycle, estamos olhando nada disso. É só a estrutura mesmo em si. A estrutura triádica. Aí o que a gente tá colocando aqui para ficar mais bonitinho, alguma coisa, é um level e um root. Mas a gente tem muito mais informação para olhar tudo isso daqui. Mano, e olha que tradezaço, Joe. Foi um puta trade, mano. Ó. Ó que trade do caralho. 450 pontos, fião. Foi um puta trade. Ou A seja, comprinha que você fez lá. A foi, comprinha que você fez foi. ali no fundinho. Foi. Ou seja, é o que eu falo, mano. Não interessa para onde o preço vai. A gente sempre vai estar cercando ele. Se ele subir, se ele cair, a única coisa que a gente Ah, não faz é o. manja que doido. Pode falar. Eu cortei você, se você quiser terminar, pode Não, falar. não, pode falar, pode falar. Parece que, tipo assim, parece não, né? Em cada faixa de tempo vai encaixar tipo uma estrutura diferente pra gente agir. Exato. Olha aí pra você ver. Na faixa de tempo de 10 horas. Muito Doideira, né, doido, mano? né? E todas as sessões já tem um códex, que é um tempo já. Sim, X. Beleza. Aí na faixa de 10 horas encaixa uma estrutura exato. de tempo também. Muito doido, cara. Numerologia e tudo. Show de Exato. bola. Doideira, né? Ou seja, mano, pra onde o preço for, ele tá cercado, velho. Você tem informação. A única coisa que a gente não faz é operar lateralização, que não faz sentido. Mas de resto, mas até as lateralizações a gente sabe para onde o preço vai expandir, mano. Que é É, aquele estudo que depois eu vou passar com muito top. vocês também do 1 a 1 pra gente refinar ele. Mas até os movimentos laterais a gente sabe pra que lado ele tende a expandir, você entendeu? Show de bola. Muito top, cara. Pau no gato. Exato. Que é o pai, pô. Deixa eu cortar a gravação aqui e já Você é enviar bom pra mesmo. você. Você é